Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Antônio Henrique. Por que aprender idiomas? Bom, para aqueles que me conhecem, sabem que eu tenho uma família que mais da metade dela é espanhola, portanto todos eles falam espanhol. Foi um idioma que eu acabei aprendendo sim ou sim, não só em viagens, mas porque eu tive que morar lá na Espanha, morei lá durante muitos anos, mas esse não é o motivo principal que vai responder a essa questão de por que aprender idiomas. Já que muitas pessoas nasceram em famílias onde muitos de seus familiares, podendo ser pai, mãe, tio, tia, avô e avó, eram de outros países e eles não aprenderam o idioma. Como também muitas pessoas que viajam a outros países e quando voltam não aprenderam muita coisa, né? Por não dizer nada. Mas não vou entrar em méritos agora do que realmente essas pessoas pensam do que são os idiomas. Pois há quem aprende idioma ouvindo uma canção, jogando um videogame, assistindo um seriado, compondo uma canção. Enfim, existe toda uma lista de atividades que muitas pessoas fazem sem ter aprendido realmente numa escola particular e muito menos da rede pública estadual. Eu não vou compartilhar aqui neste vídeo ainda sobre conhecimento relacionado à neurociência, que estuda, analisa tudo o que acontece dentro do nosso crânio, nesse órgão chamado cérebro, enquanto nós realizamos vários tipos de atividades. Vocês nem imaginam a quantidade de benefícios que nós temos ao aprender idiomas estrangeiros pelo olhar da neurociência. Não se trata aqui de um achismo, eu não estou a desinformar nenhum de vocês. Eu imagino que mais de um deve ter olhado, assistido vídeos de outros canais e algum deles deve ter compartilhado alguma coisa referente a essa área de estudo. Mas fica aí, nós desenvolvemos muito a plasticidade cerebral quando estamos aprendendo um idioma estrangeiro e, sobretudo, idiomas estrangeiros, em plural. Por isso que não se fomenta o estudo de mais de um idioma em nenhuma das escolas. Imagine agora toda uma geração de alunos com uma alta atividade cerebral, com uma grande quantidade de operações mentais sendo realizadas na hora de idear alguma coisa. Portanto, pessoal, eu quero que vocês compreendam neste vídeo o que eu vou abordar aqui, que é algo pessoal, é algo que eu consegui pela minha própria vontade, com meu ânimo, ok? Quando nós temos que aprender algum tipo de conhecimento, adquiri-lo vai ser muito melhor se soubermos criar uma relação harmoniosa com esse conhecimento que nós estamos a aprender, estudar, analisar, praticar, enfim. Como é que se dá essa relação harmoniosa então? Bom, primeiramente precisa existir um trabalho mental e emocional. Muitos professores hoje em dia estão trabalhando com uma tendência que se chama educação socioemocional, que é uma tendência que nos ajuda a entender o fator afetivo que acontece no decorrer de um processo de ensino-aprendizagem. Portanto, eu, Antônio Henrique, quando eu era adolescente, tive um amigo que me iniciou na PlayStation, pois eu sempre fui mais adepto da Nintendo 64. Naquela época, então, ele me fez gostar de um videogame e aquele videogame tinha um sinfim de diálogos de vários personagens entre eles e cada vez que eu tinha que realizar algum tipo de ação no decorrer da historinha, eu tinha que conversar com algum outro personagem da história e aparecia aqueles balõezinhos e imagina só o que aparecia dentro do balãozinho: frases, texto em inglês. Portanto, houve aí um processo, um gatilho emocional que me fez querer entender o que estava sendo dito entre eles, os bonequinhos daquele videogame. Esse foi o primeiro empurrão que me fez ler com melhor compreensão textos em inglês, que é este videogame aqui que eu vou colocar na minha lateral, o Final Fantasy X.
uma história muito bonita que acontece entre, principalmente, dois personagens da história, um homem e uma mulher. É uma relação romântica entre eles, espiritual também. E lógico, no decorrer da história, nós temos muitas mais conversações e diálogos acontecendo com outros personagens, assim como os vilões da história. Se você nunca jogou videogame e gostaria de algum dia melhorar a sua compreensão no idioma inglês, já vai ser na hora de que você pelo menos tente comprar uma PlayStation. Já vai ser na hora de que você também pratique um pouco dos idiomas com games. Os games são jogos. Eles não só se tratam de diversão, ok? Existem muitos jogos que são didáticos e ajudam você se submergir tantíssimo na história, nessa narrativa que acontece, na contação da história dos personagens, que isso vai te fazer se envolver muito com a parte da linguagem do inglês e não só a língua. No entanto, onde foi que se culminou, foi o apogeu da minha vontade em aprender o inglês, definitivamente. Foi um dia que eu estava conversando com um amigo lá da Espanha e ele adorava assistir um sitcom. Sitcom é essa palavra em inglês que se refere aos seriados de comédia. São vários, né? Se você assiste canais americanos, deve de ter alguma vez colocado um seriado de comédia sitcom. Como por exemplo, Two and a Half Men, ok? 2 homens e meio, com aquele ator famoso Charlie Sheen. Mas não foi esse o seriado que realmente me deu um empurrão para aprender os idiomas, e sim Friends. Pessoal, eu tenho aqui inclusive a coleção de Friends com todos os episódios dos seriados. Para quem não assistiu Friends, é um seriado fantástico que fará com que vocês se divirtam, deem risadas e chorem também, pois é uma história muito bonita que acontece entre 3 homens e 3 mulheres. É um seriado que começou em 1993, se eu não me engano, e terminou no ano 2010. Para que vocês façam uma ideia, no último episódio do seriado, em Nova York, toda a rua de Madison Square Garden parou. O trânsito parou e muitas das pessoas neo-iorquinos sentaram na rua para assistir o episódio naquele telão que fica na frente de um edifício, e vocês podem assistir documentários desse último dia, inclusive do seriado. Centenas de pessoas chorando na rua, porque claro, era o último episódio de um seriado que tocou o coração de muitas pessoas. Nós estamos então falando aqui de um seriado que pelo menos para mim, me incitou a querer compreender o que um deles estava falando com o outro numa cena, quando apareciam palavras novas, com seus significados novos, e eu tinha real curiosidade de ir num dicionário e buscar o significado dessa palavra, tanto em inglês como em espanhol ou em português. Fazia inclusive traduções para ver se esse significado encaixava também na língua brasileira, na língua portuguesa ou espanhola. Quando nós nos familiarizamos bastante com a história que está acontecendo no seriado, nós somos capazes, mentalmente falando, de associar melhor as relações entre eles, que acontecem em diferentes planos, não só afetivo, emocional, mas também mental. É de muita importância que, quando nós queremos aprender um idioma estrangeiro, que pelo menos de meia hora a 1 hora diária, a gente se dedique a se envolver com alguma coisa do país. Nós só temos a agradecer o fato de os americanos terem essa tendência de gravar tanto filme e seriado. Não é muito diferente hoje em dia com a internet.
você poderá assistir muitas outras coisas de outros canais, mesmo existindo tantíssima propaganda americana nos Estados Unidos. Mas se você quiser aprender árabe, você terá novelas do Egito. Se você quiser aprender russo, existem muitos canais do YouTube com vários seriados, na TV, filmes também, que você poderá assisti-los em russo. Japonês, então, não há nem o que falar, mas o Japão é um país tão pequeno e com tanto protagonismo no mundo inteiro por suas tradições e seus costumes. Eu mesmo também, de criança, assistia seriados de desenho animado em japonês, com legendas em português. Então, muita da sonoridade do japonês ficou aí, arquivada na minha memória, e isso não me... E podendo me ajudar algum dia, se eu quiser retomar meus estudos de japonês, estar pronunciando adequadamente certas palavras. Recapitulando aqui, não é porque seja o inglês o idioma internacional, ele é o idioma das comunicações internacionais, não significa que vocês precisam somente aprender inglês. Vamos supor que vocês gostem de algo que tenham ouvido numa canção de outra cultura, de outra língua, francês, italiano, por exemplo. Vocês podem começar a aprender um idioma estrangeiro, mesmo que não seja o inglês. Quando vocês fizerem isso, amigos, quando vocês conseguirem entender grande parte do que está sendo cantado lá nessa canção, desse cantor ou cantora famosa, isso já será um grande empurrão para vocês estarem aprendendo depois o inglês. Portanto, pessoal, por que aprender idiomas estrangeiros? Certo? Esse é o título deste vídeo. Entenda que o que eu realmente quero compartilhar com vocês aqui é o fato de querer me envolver com aquilo que eu estou fazendo. Muitas das pessoas hoje em dia fazem muitas coisas por fazer, tornam-se tão indiferentes que uma vez que essas pessoas concluem seus trabalhos, passam-se vários anos e aquilo simplesmente ficou gravado na memória e possivelmente nunca mais resgatem aquilo. Se trata então, quanto mais engajados vocês estiverem com o conhecimento que vocês estão aprendendo, é porque existe uma relação afetiva e emocional com isso. Friends, o seriado de comédia Friends, que é amigos em inglês, me ajudou muito isso, pois eu sempre tive um conceito de amizade similar ao deles. Eu, portanto, me identifiquei com esse relacionamento que foi acontecendo entre eles num apartamento que era o Chandler e o Joey, e na frente deles estava o apartamento das mulheres, da Mônica e a Rachel. E a Phoebe morava sozinha em outro apartamento e o Ross morava sozinho em outro apartamento. No entanto, sempre na maioria dos episódios você encontraria eles no apartamento da Mônica ou na cafeteria. Estão vendo? Eu me adentrei tanto naquela realidade do seriado que posso me expressar em inglês, em espanhol, português e inclusive, se me atrever um pouquinho nos outros idiomas que eu falo, em falar deles, falar de suas profissões, falar o que eles falavam, as características mais destacadas de um em comparação com o outro, os episódios mais engraçados e mais famosos de todos. Enfim, eu posso relatar a vocês, tanto de forma escrita como oral, o que é Friends e como impactou tanto na comunidade de sitcoms, ou seja, seriados de comédia. Estão entendendo aqui a proposta deste vídeo? Se trata exatamente disso. Por que aprender idiomas? Para entender, para compreender o que as pessoas no outro idioma estão falando. Não se trata somente de aprender o idioma porque estão te obrigando na escola ou porque o trabalho demanda que você tenha uma certificação internacional. Cabe a vocês encontrar um motivo intrínseco, um motivo interior que seja tão forte que faça vocês aprenderem um idioma sim ou sim.
independentemente se esse idioma que vocês querem aprender não seja cobrado em nenhum dos trabalhos que vocês veem aí, nesses anúncios, ou vamos supor que você trabalhe numa área e você esteja há vários anos buscando uma melhor oportunidade em uma outra empresa, e lógico, nessa outra empresa eles te pedem inglês também e espanhol sendo um diferencial. Vamos supor que você sempre quis aprender alemão, polaco, holandês, aprenda, aprenda, vai te trazer muitos mais benefícios do que você imagina. Eu não estou vendendo idiomas para eu me tornar rico com isso, muito pelo contrário. Quando nós acabamos por descobrir uma cultura estrangeira, vocês nem imaginam a chuva que acontece dentro da nossa cabeça e como isso representa saúde para os nossos neurônios. Ora, nós não vivemos numa sociedade, pelo menos aqui no Brasil, muitas pessoas têm culto ao corpo, frequentam a academia todos os dias, querem ter o corpo mais esculpido de todos, mas e o nosso órgão aqui interior? Você não consegue trabalhar certas ativações neuronais na academia realizando sempre o mesmo exercício, ok? Por isso que o idioma te fará trabalhar diferentes regiões cerebrais ao se envolver com esses idiomas estrangeiros. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado deste vídeo. Vocês já sabem, então, algo que me ajudou bastante a compreender o idioma, compreensão auditiva, algo que me ajudou bastante a me interessar ainda mais por inglês americano, já que naquela época na Espanha o inglês mais divulgado era o europeu, o standard e o britânico, mas fica aí, pessoal, um seriado que vai fazer total diferença quando vocês começarem a assistir, ok? Vejo vocês numa próxima. Até mais!